Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Maiara. Nós estamos na quarta semana utilizando a plataforma Simplifica e olha que legal o tema dessa semana, seres vivos, tudo a ver com a disciplina de ciência, não é isso? Então, durante toda a semana vocês vão estar trabalhando em todas as disciplinas esse tema e vamos ver também na disciplina de ciências, um tema muito massa, muito show para estudarmos nessa disciplina. E antes de começarmos o nosso conteúdo, vamos para aquele momento só nosso, né? Falar um pouquinho das nossas emoções. E hoje nós vamos falar um pouquinho de frustração. Quem nunca se sentiu frustrado por algum motivo, por algo que queria muito e não conseguiu, por algo que não saiu como você queria? Todos nós, seres humanos, passamos por esses momentos e nós temos que saber lidar com esses momentos. Algumas pessoas ficam chateadas, com raivas, outras ficam tristes, choram, outros querem ficar sozinhos, mas cada um de nós temos que saber lidar com esse momento de frustração para nos sentirmos melhor. E a professora Maiara trouxe algumas dicas para vocês, tá bom? Primeiro, identifique qual foi a causa daquela frustração que lhe levou a ficar assim. Depois faça uma pausa antes de você retornar às suas atividades que você estava fazendo, porque senão você vai ficar mais estressado ainda. Concentre-se em coisas boas que melhorem sua autoconfiança, em algo bom sobre você. Experimente ver esse momento de frustração por um outro ângulo, né, sobre uma nova expectativa. Saiba lidar com esse momento. Veja o lado positivo. Por que aquilo não aconteceu como você queria? Então, qual foi o lado positivo disso? E converse com alguém. Nada melhor do que você desabafar com alguém, né? Ter alguém para lhe ouvir é sempre bom. Então, todos nós temos que saber lidar com esses momentos de frustração e assim nos sentiremos melhor. Mas vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. Nada é por acaso. E aí, o que será que nós vamos falar? Nada por acaso? Será? Com o tema seres vivos. Vamos lá. Gente, como sempre, a professora Maiara vai começar fazendo uma perguntinha para você, né? O que a gente pode ver na imagem ao lado, né? Você pode observar muitos animais, uma diversidade de animais, né? De diversos tamanhos, habitat, modo de vida, tá certo? Se você observar aqui, nós temos desde aves, répteis, mamíferos, então tem aí uma diversidade de animais. E eles têm diferentes tamanhos, se você observar aqui, tem diferentes tamanhos, habitats diferentes, eles vivem em ambientes diferentes, modo de vida, como assim, professor? O tipo de alimentação, de reprodução é diferente. Então, disse aqui algumas diferenças para vocês. Mas o que é que você consegue observar de semelhante entre esses animais? E aí, você consegue observar alguma coisa de semelhante entre essa diversidade de animais? Se você consegue, anote aí no seu diário de bordo que a professora Maiara vai voltar para essa perguntinha lá na frente, tá bom? De onde veio tanta diversidade? De onde veio tanta diversidade de animais? Sendo que a gente está falando só da diversidade de animais, nem citou as plantas. Da onde é que veio tanta diversidade, gente? A resposta é muito simples. Está na evolução biológica, que reside a explicação para tanta diversidade. Como assim, professora? Que evolução biológica? O que acredita-se? O que as teorias elas dizem, né? Que espécies semelhantes, elas descendem de um ancestral comum, ou seja, elas são descendentes de um ancestral comum, e que ao longo do tempo elas foram sofrendo modificações para termos os seres vivos que nós temos hoje, para termos os animais que nós temos hoje. Por exemplo, o cachorro doméstico e o lobo, né, que é um animal selvagem, eles são animais parecidos, né, na estrutura do corpo. E o que acreditas? Que esses dois, eles são descendentes de um ancestral comum que viveu lá no passado e que ao longo do tempo eles foram sofrendo transformações e hoje nós temos esses dois animais, né? Que são bem parecidos, mas que vivem em ambientes diferentes, tá? E aqui eu tenho uma perguntinha para você. Você conhece esses dois animais? Nós temos uma ema e um avestruz. Quais são as semelhanças entre essa ema e essa avestruz? Se você observar, né, são dois animais bem parecidos, mas que vivem em ambientes diferentes.
A ema, ela é encontrada no cerrado brasileiro e a avestruz nas savanas africanas. Como é que animais tão parecidos conseguem viver em ambientes tão longe? O que aconteceu para eles viverem em ambientes tão longe? Como é que isso é possível, né? A hipótese mais aceita é que eles tiveram um ancestral comum, como eu já falei lá do cachorro e do lobo no slide anterior, né? Como a savana africana e o cerrado, né, eles possuem características bem comuns. Por exemplo, se você pesquisar aí no seu celular, você vai ver as características do cerrado e da savana africana, é bem parecida com relação ao clima, ao tipo de vegetação. Então, o que é que acreditas? Que eles se adaptaram de forma parecida e passaram transformações semelhantes. Por isso que eles vivem nesses ambientes diferentes. Que, vamos resumir aqui, a ema e a avestruz, elas são descendentes de um ancestral comum que viveu lá no passado, e aí elas foram sofrendo transformações de acordo com o ambiente em que elas viviam, tá certo? No caso da ema no cerrado e da avestruz na savana africana. E aí elas conseguiram sobreviver nesses ambientes devido às transformações, adaptações que elas foram sofrendo. E agora nós vamos falar de um carinha muito show, né, que contribuiu demais para as teorias da evolução, que foi Charles Darwin. É um grande observador, sou fã desse homem, né, que contribuiu demais para a teoria das evoluções, né? O que é que Darwin ele disse, o que foi que ele observou e o que foi que ele escreveu para contribuir com a teoria da evolução, né? Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobreviver do que os menos adaptados, deixando um número de descendentes maior. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. E ele chamou isso de seleção natural, né? Que é uma teoria bem conhecida sobre a evolução. Como assim, professor? O que é que você quer dizer com isso? Ele, ao fazer algumas leituras, o que foi que o Darwin observou? Que o crescimento populacional de uma espécie ela era maior do que a quantidade de recursos disponíveis para aquela espécie sobreviver. Então, com o tempo, se todos ali continuassem vivendo, né, ninguém morresse, a quantidade de recursos ele iria acabar, né, e todos iriam morrer, mas não era o que estava acontecendo, né? Então, o que foi que ele preveu, né? Que os mais adaptados àquele ambiente iriam sobreviver, conseguir se reproduzir e deixar descendentes, né? E os menos adaptados, com o tempo, iriam deixar de existir. Como assim, professor, os mais adaptados? Aqueles que conseguem mais recursos, conseguem se sobressair em relação aos outros, conseguem mais alimentação, conseguem parceiros para se reproduzir, conseguem sair, fugir das presas, então eles estão bem mais adaptados que os outros. E com o passar do tempo, aqueles outros que não estão tão adaptados, eles iriam deixar de existir e só iria existir aqueles bem mais adaptados, tá bom? Ele não sabia ainda como que essas características elas eram passadas, né? Porque nessa época ainda não tinha o estudo dos genes e das mutações, e só com o tempo isso foi passado, né? Mas aí a professora Maiara trouxe aqui um videozinho para vocês, que ela vai mostrar um pouquinho sobre a teoria de Darwin. A professora Maiara vai usar esse videozinho aqui do canal Ela Sapiens, depois vocês podem se inscrever e ter acesso a vários vídeos bem legais, tá certo? Vai usar esse videozinho do canal para estar explicando melhor para vocês como é que funciona a teoria da seleção natural. Preste bastante atenção. Em 1835, Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um
livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como, por exemplo, a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Então, meus amores, vocês viram aí um vídeo bem rápido, bem simples e que tem uma explicação muito boa, né? Vocês viram que, por exemplo, lá o caso do inseto, né? O que foi que aconteceu? Nós tínhamos os insetos de uma cor que não era tão favorável e que ele era facilmente predado. E aí ele sofreu uma mutação para uma cor que ele ficou mais adaptado àquele ambiente e era menos predado, assim ele conseguia sobreviver melhor, se reproduzir e deixar maior quantidade de descendentes, né? Vocês viram também um exemplo de 2 animais que descenderam de um ancestral comum e que viviam em ambientes diferentes. E aí eles sofreram algumas modificações para se adaptar a esse ambiente, como era lá o caso da avestruz e da ema. E aí eu posso trazer aqui o exemplo dos ursos para vocês também. A gente tem um urso polar que é lá de pelo branquinho e tem um outro urso pardo, né? O que acontece? O urso polar lá no polo, ele tem que ter um pelo uma maior quantidade de pelo, porque lá é muito frio, então ele tem que manter a temperatura através desse pelo. Mas quando eu vou para o urso pardo, ele não precisa dessa quantidade de pelo tão grande, porque o ambiente que ele vive não é tão frio, tá certo? Então são adaptações que animais que descenderam de um ancestral comum, mas que vivem em ambientes diferentes, elas foram sofrendo para se adaptar ao ambiente em que eles viviam, tá certo? E como foi que Darwin descobriu, né? Aí a pergunta né? Então a teoria da evolução de Darwin é uma mera teoria? Não, né, gente? Não é bem assim. As teorias científicas resultam do conhecimento organizado e aplicável a uma ampla variedade de circunstâncias, princípios e regras e procedimentos elaborados para analisar, prever ou descrever a natureza, um conjunto de fenômenos, tá certo? Então, não é uma simples teoria, é algo que comprova o que vem acontecendo, né? Mas como foi que Darwin descobriu tudo isso, né? Ele fez uma viagem, tá certo? Uma viagem que durou 5 anos, ao longo de
alguns países, né? E foi como ele começou a escrever sobre essa teoria, né? Do que as coisas aconteciam, porque antes acreditava que no fixismo, ou seja, os animais eles são hoje como eles eram no passado. E isso não podia acontecer, porque quando nós encontramos fósseis, nós vimos que os fósseis, através dos fósseis, nós vimos que tem fósseis que são bem parecidos com os animais que temos hoje, mas que não são iguais. Então, como é que sofreu essa modificação, né? Então, aqui, a teoria elaborada por Charles Darwin, né? Muitas delas ocorreram durante a viagem ao redor do mundo, quando ele fez, né, em um navio naturalista, durante quase 5 anos, tá certo? E aí você pode estar fazer uma experiência incrível, né? Vamos reviver essa viagem. Você aí no seu Google Maps, você pode estar passando pelos locais que Darwin passou, tá certo? Não deixe de estar fazendo isso, é muito show passar pelas cidades, pelos países que ele passou, tá bom? Não esqueça de registrar isso no seu diário de bordo. E vamos aqui, né? A Darwin a bordo do navio, né? Como foi que ele viu, por onde foi que ele passou, né? Logo que ele se formou, né, o jovem naturalista Charles Darwin, com apenas 22 anos, recém-formado, né, ele embarcou nessa viagem, né, em um navio, e aí logo e essa viagem foi muito importante para ele porque foi o que deu origem ao livro chamado A Origem das Espécies, né, e que deu origem às teorias que nós temos hoje para ajudar na evolução. A professora Maiara, né, tem aqui o livrozinho, tá certo? Da Origem das Espécies, muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ler algum dia na vida de vocês, é muito show esse livro, onde ele conta tudo o que aconteceu na expedição. Muito legal, tá bom? Então não deixe de estar depois procurando sobre essa historiazinha da origem das espécies. E tá dando uma olhadinha aqui nesse slide para você saber um pouco mais sobre essa viagem, tá bom? Então, a viagem de Darwin foi o que levou a ele a ter, né, a formulação dessas teorias sobre a seleção natural para ajudar a entender um pouco da evolução das espécies e nós entendemos como é que tem essa diversidade, né, essa variedade tão grande de animais e que alguns se parecem tanto. Agora a gente já sabe que eles possivelmente descenderam de um ancestral comum e que foram sofrendo adaptações para se adaptar ao ambiente. E aqueles que eram bem mais adaptados conseguiram sobreviver e deixar descendentes comuns. Aqui, ó. Agora que você sabe tudo sobre a viagem de Darwin e a descoberta que ele chegou nessa jornada, produza em seu diário de bordo um desenho que represente essa importante empreitada científica. Aí no seu diário de bordo, faça um desenhozinho que represente essa empreitada científica por qual ele passou. Não deixe de estar fazendo seu diário de bordo e mandando para a professora Maiara como é que ficou o seu desenho, tá bom? Gente, então era essa a nossa aula de hoje, né? Falar um pouquinho sobre seres vivos, a diversidade de seres vivos que nós temos, e a gente falou mais dos animais, não é isso? Não falamos de plantas, que também são seres vivos. E vocês viram um pouquinho, né? As diferentes características dos seres vivos, acompanhamos um pouquinho sobre as teorias de Darwin e refletimos sobre as características dos seres vivos e a seleção natural. Então, era esse o nosso conteúdo de hoje. E aqui tem umas leituras que vocês podem estar fazendo. A viagem de Darwin, a biodiversidade, né? Por que essa biodiversidade é tão grande? Um videozinho sobre a biodiversidade e um documentário muito show. Se você não tiver a oportunidade de ler o livro, assista esse documentário da Origem das Espécies. É muito bom para você entender um pouco melhor sobre a evolução, sobre nós, seres vivos, né? Como foi que nós sofremos essas mutações e temos os seres vivos que nós temos hoje. E se eles vão continuar evoluindo, né? Sofrendo outras adaptações para se adaptar ao meio que nós vivemos. Então, espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje, um conteúdo muito legal para entender um pouquinho mais sobre a nossa origem, tá? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!